Lopes, sócio da Congel Contabilidade, vai falar sobre este assunto. Bom dia, Evandro, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu poder voltar aqui para falar de imposto de renda, né? Mas enfim, é um assunto importante. Quanto mais nós nos cuidarmos, menos imposto a gente pode pagar depois. Então é importante conversar bem e planejar isso tudo. Vou fazer a primeira pergunta para você, porque aqui tem, né? Vamos lá, quem precisa declarar o imposto de renda? Só que parece que tem algumas mudanças agora, nesse ano. Já está valendo, vai ficar valendo já com esse novo governo? Pois então, nós temos aí essa mudança, você deve ter se referido, aquela isenção pequenininha até 2 salários mínimos. Isso ainda não está valendo. Não. Tem uma previsão, mas falta regulamentação. E de qualquer forma, não vai se aplicar para a declaração do ano passado. Porque nós temos que entender que o imposto de renda é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Do ano passado, que a gente vai declarar agora. Perfeito, o ajuste a gente vai fazer agora. Segue como está então, como estava, né? Isso aí. Então, assim, quem é obrigado a declarar em relação aos rendimentos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Quem recebeu acima de R$ 28.559,70, importante até nos centavos, tá? Juntando aí todas as tuas fontes de renda. Trabalho na rádio, trabalho na TV, tem que somar as 2 fontes para ver se eu estou obrigado. Isso, fica me lembrando disso. Para ver se eu estou obrigado a declarar. Tem um rendimentozinho de aluguel, enfim. Todo trabalho remunerado, qualquer provento, está sujeito à tributação e, consequentemente, me obriga a declarar imposto de renda. Quem recebeu rendimentos isentos, seja doações, acima de R$40 mil, ou ganhou aquela loteria, que ela já vem tributada exclusivamente na fonte, eu não vou pagar de novo, mas eu sou obrigado a declarar, prestar as contas com o fisco. A novidade desse ano, entre outras obrigações aí, é quem investe na Bolsa de Valores. Até ano passado, 2021, quando a gente fala no passado, qualquer pessoa que fizesse operações na Bolsa estava obrigada a declarar, independentemente do volume de operações. Em 2022, a Receita ampliou um pouco essa obrigação, dizendo, olha, só está obrigado a declarar quem tem investimento em Bolsa se você teve ganho tributado, ou se você fez operações de venda acima de R$40 mil, independentemente de ter havido ganho ou não. Então, com isso, a Receita deixou bastante gente de fora. Aqueles pequenos investidores, porque hoje é fácil, qualquer um investe. Você baixa um aplicativo no seu celular, começa a investir. Isso. Começa a investir. E a Receita daí deu uma esvaziada para esses aí pequenos investidores. E um ponto importante também, dentre outras obrigações, quem tem bens acima de R$300 mil. Eu posso não ter nenhum rendimento tributado, mas eu tenho um apartamentozinho de 310 mil registrado. Isso já me obriga a declarar imposto de renda todos os anos. Tá? Mudou em relação a prazo esse ano ou não? Esse ano nós temos uma novidade, que a gente entende que vai ser o novo prazo da declaração de imposto de renda, que vai começar em 15 de março e vai até 31 de maio. Então o contribuinte ganhou aí mais 15 dias. 15 não, né? E a gente perdeu 15 e ganhou mais 30, 45 mais 30, dias, mais 30. Tá, então ampliou esse prazo. E a gente entendeu que isso veio para ficar. É o novo prazo de entrega da declaração de imposto de renda. E o que eu espero é que os nossos clientes, os contribuintes, não esperem para maio, já que estavam habituados a 30 de abril, né? Que a gente consiga antecipar. Vai ter gente, prazos. Não adianta. Vai. Os documentos necessários, então, parte dele você já nos falou, né? A questão de rendimentos e tal, documentação, declarações antigas também para fazer aquele comparativo interessante? Isso, quando eu vou fazer uma declaração, quando você vai fazer a sua própria declaração, é importante ter os saldos anteriores. Sim. Ou seja, da declaração anterior ou a própria declaração impressa que você vai digitar. Fora isso, qualquer documento que vá dar suporte àquela declaração, seja os informes de rendimentos, seus extratos bancários em 31 de dezembro, onde ali você tem os rendimentos de aplicação financeira, de poupança, por mais que seja isentos, mas é obrigado a informar. Documentos de compra e venda de bens móveis e imóveis, os informes de rendimento das fontes pagadoras. Então, tudo que é necessário para que o contador ou para que o próprio contribuinte possa fazer o preenchimento da declaração. E até conferir, né? Porque esse ano a gente tem a declaração pré-preenchida vindo muito forte. Então, o contribuinte vai baixar a sua declaração e vai precisar confrontar para ver se o que está vindo da Receita de fato está certo. Certo. Quais as deduções que se pode utilizar no imposto de renda? Aí é um cuidado bem interessante. Assim. Aí o porquê contratar um especialista, porquê contratar um profissional, né? Então, eu já vi pessoas lançarem na declaração de imposto de renda a despesa médica do seu cachorrinho, do seu pet. Do cachorro? Sim, na melhor boa fé, vamos lá. É uma despesa médica. Teve uma despesa, ainda existiu, enfim, né? Não é dedutível, por mais que hoje tratemos nossos pets como filhos, não é dedutível. Então, em regra geral, nós temos despesas médicas com fisioterapeuta, fono, dentista, e uma série de profissionais da área de saúde que me permitem lançar como dedução na minha declaração.
E os meus dependentes, desde que o dependente esteja também na sua declaração, as despesas médicas dele, as despesas de instrução, educação, seja de faculdade, ou seja de ensino básico, enfim, qualquer despesa de instrução, pode ser lançada como dedutível, porque a base de cálculo do imposto de renda ela vai ser o seguinte: total teus rendimentos menos as deduções. Aí você chega na base de cálculo do imposto. Sim. E onde a declaração faz o ajuste para saber se você tem a pagar lá na declaração ou tem o imposto a restituir daquilo que foi retido durante o ano. Interessante aí. A questão, quais são as consequências de não declarar o imposto de renda? Bom, a primeira delas, a gente tem visto isso aí bem forte nos últimos anos, em virtude de muito mais pessoas simples, inclusive, que ganham até 2 salários mínimos, estarem obrigados a declarar e não o fazerem, ter restrições no seu CPF, né? Além da multa de atraso, que começa com R$ 165,75 e pode chegar até 20% do valor devido do imposto. E tem aquela, eu entreguei no prazo, mas eu inseri informações incorretas, seja por erro ou por má fé. Você não tem o direito de errar no imposto de renda. Você até tem direito de errar, a Receita Federal pode te avisar numa malha fina, Adilson, corrija lá, porque você errou um zerinho lá nos rendimentos. Se você não corrigir, a Receita pode te fiscalizar e a multa punitiva pode chegar a 150% se houver entendimento de fraude de fato. Então é bom ter cuidado, hein? Evandro, a gente continua falando já. Agora tem que dar um recadinho aqui da farmácia da Shirley, a farmácia Brasil Popular, que tem descontos em medicamentos, perfumaria. Você encontra todos os medicamentos do programa Farmácia Popular. Pode fazer o cartão Fidelidade. Conheça a farmácia Brasil Popular da Shirley, que fica lá no bairro da Barra, ou peça pelo WhatsApp. Eles fazem o contato pelo WhatsApp também para você ter todas as informações. É o 47 991 20 8500. E a Vaticano agora tem plano novo. Você pode adicionar cremação e sepultamento, incluir 2 pessoas sem grau de parentesco e ainda contar com translado nacional. Contrate o novo plano funeral da Vaticano, mais facilidades, novas possibilidades, mas sempre com o mesmo ideal: respeito sempre. Doenças graves. Pessoa que tem uma doença grave, ela precisa mesmo assim declarar imposto de renda? Por exemplo, assim, aposentado por invalidez. O caso do aposentado tem uma confusão, porque no momento que a pessoa faz 65 anos e normalmente coincide com a aposentadoria, ela passa a ter uma parcela de seus rendimentos isentas. E neste momento, talvez ela esteja desobrigada de entregar a declaração, mas ela não é isenta do imposto de renda e não é isenta da entrega. Mas é porque ela deixa de ter os rendimentos acima dos 28 mil, certo? Agora, se eu tenho uma doença grave e eu conseguir, junto à Receita Federal, a isenção do meu imposto, algumas doenças, tuberculose ativa, alienação mental, cardiopatia grave, Parkinson, AIDS. Então, se o contribuinte tem algumas dessas doenças, ele pode ir junto à Receita e pedir a isenção. Mas se os seus rendimentos durante o ano isentos forem superiores a 40 mil reais, ela vai estar obrigada a declarar também. Porque eu não posso confundir a tributação dos meus rendimentos com a entrega da declaração. São coisas distintas. Então, é rendimento isento porque tem doença grave, ok. Mas recebeu 100 mil reais no ano, tem que fazer a entrega da declaração, sim. Ok. O que mais que nós temos aqui? Algo que não pode, assim, informação que não pode deixar passar. Né, o porquê de estar com um profissional. Eu já detectei por que tem que ter um profissional para fazer isso. Olha quanto detalhezinho e o mínimo de erro dá problema, né, Ivan? Pode dar problema. Então nós não teremos tempo de entrar hoje na questão do ganho de capital em operações de imóveis, talvez a gente possa marcar um outro momento só para isso. Claro. Mas é importante porque há planejamento tributário para as pessoas físicas também. E um contador, um profissional especialista nessa área pode te ajudar a pagar menos imposto da forma legal, a não ter dor de cabeça depois. Além disso, uma prática de bom profissional não é simplesmente entregar a declaração, é fazer o acompanhamento dela. Lá na frente, quando sair a restituição, seja em setembro, outubro, Adilson, olha só, tua restituição cai na conta agora final do mês, confere lá, se não cair me avisa. Se cair em malha fina por algum motivo, às vezes esqueceu de mandar um documento, a gente corrigir e antecipar essa correção quanto antes. Para quê? Para que a tua restituição venha também antes. O PIX muda alguma coisa com relação ao imposto de renda esse ano, né? Ontem a Receita Federal fez uma coletiva de imprensa e uma das questões levantadas é que quem informar o PIX para receber a restituição vai ficar um pouquinho acima do geral para receber as restituições. Então, o primeiro lote dos aposentados, aí vem depois para os profissionais que têm a maior renda como sendo do magistério, e lá na quarta linha das 5, quem informar o PIX para receber a restituição. Então vai ficar na frente na fila de restituição.
E também evita erros, né? Por incrível que pareça, muita gente erra a sua conta bancária na hora de informar verdade, a restituição. O cidadão que fez um empréstimo durante um ano para alguma coisa, né? Ele tem que informar isso, de que forma também, como é que funciona? Uma parte da declaração de imposto O de renda, empréstimo seja lá para o que for, né? Pode ser para uma despesa médica, pode ser para uma viagem, sei lá. Aí o que a gente tem que olhar? O patrimônio da pessoa física em 31 de dezembro. Posso ter pegado o empréstimo em janeiro, ter feito o pagamento dele durante o ano. Isso não vai constar na minha declaração. Mas se eu tiver saldo a pagar em 31 de dezembro, então na minha declaração eu informo meus bens, direitos e obrigações. Informo todos os meus bens, carro, moto, imóvel. E informo também aquilo que eu devo, saldo negativo para o banco, o empréstimo que eu tenho com o banco, o empréstimo que eu tenho com um amigo. Porque se esse empréstimo me ajudou a comprar um bem, eu equalizo o meu caixa na pessoa física. É uma coisa bem importante. Que algumas pessoas às vezes têm receitas não declaradas, mas não se atentam na evolução patrimonial. Aí não justifica, né? Não justifica e cai na malha fina, porque a Receita quer saber, olha só, como é que você conseguiu comprar esses imóveis aí todos? Um carro de 100 mil se você ganha 2 declarados. Perfeito, a conta é essa. Então acontece. Então, um bom profissional, além de fazer a entrega, acompanha e diz, olha só, tem alguma coisa que não está fechando aqui. Esqueceu de me mandar um rendimento. Além de cair na malha fina porque não informou o rendimento tributável, tem uma insuficiência de caixa para justificar a tua evolução patrimonial. O rendimento de todas as contas que você tem, independente do banco, né? Tem que ter tudo isso, né? Todos os informes de rendimentos. Tem algumas regrinhas, né? Saldos abaixo de 200 e 140 reais não precisa ser declarado, mas hoje quem vai declarar normalmente tem um saldo maior. Então eu peço que tenha todos os documentos. Se você não é um cara organizado, abra uma gaveta 1º de janeiro, jogue tudo ali dentro. Na hora de fazer imposto de renda, põe no envelope, senta na minha frente que a gente conversa e separa o que pode ser usado e o que não pode. Então, das 39 milhões de declarações que a Receita Federal espera receber esse ano, nós entregamos em torno de 700, 800 aqui. Eu vou com umas 140 dessa, então pode ser para vocês que dá para a gente conversar um pouquinho. Então tá certo. Se antecipar é melhor. É melhor. Tem mais tempo melhor, de preparar os documentos, de tirar a dúvida, de correr atrás daquele documento que faltou, enfim, de deixar tudo redondinho, porque a declaração tem alguém informando aqui e tem alguém informando do outro lado. E o cruzamento de informações da Receita existe e pode apontar divergências que pode custar caro. Evandro, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença. Vamos voltar não só nessa época, né? Porque tem outros assuntos que a gente pode continuar conversando, como você disse, em um outro programa. Perfeito, sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado e um bom dia. Muito obrigado, Congel Contabilidade, viu? Importantes Congel Contabilidade. dicas e informações, né, Adilson? Isso